Bom, galera, hoje a gente vai ver sobre o TP4, né? Que vai ser sobre estruturas da bactéria, resistência, antimicrobianos, tá ok? E a primeira coisa que a gente vai começar falando vai ser sobre as diferenças, né? De uma eucariota para uma procariota. Eucariota é a gente, né? É o ser humano aí, basicamente. E procariota vai ser esses micro-organismos, tá ok? Então, por exemplo, quais as básicas diferenças que a gente pode citar? A eucariota ela vai apresentar uma membrana nuclear. A procariota ela não apresenta essa membrana nuclear. A eucariota ela vai apresentar um citoesqueleto. A procariota não apresenta citoesqueleto. Eucariota apresenta organelas. Procariota não apresenta organelas. Na eucariota, o cromossomo ele vai ser circular, tá ok? E a procariota desculpa, a eucariota o cromossomo não é circular não, tá? Ele vai ser condensado. Condensado. Aqui eu posso dizer que o cromossomo é circular. E as procariotas, elas apresentam parede celular, tá ok? Olho, parede celular não é membrana plasmática, tá ok? A gente pode ver aqui, ó, de verde a gente vê a membrana plasmática, de azul a parede celular e lá no meio o núcleo, beleza? Outro detalhe também que é legal a gente saber é o formato dessas bactérias, né? Quando a gente fala de um coco, a gente está falando exatamente de quê? Dessa bolinha, parecendo um coquinho, tá ok? E aí quando a gente fala de um Staphylococcus, é quando todas essas bolinhas vão se agrupar como se fosse um cacho de uva, tá ok? E Streptococcus é quando elas fazem o quê? Ficam emparedadas, tá ok? Emparedadas não, de ladinho, uma do lado da outra, tá ok? Já o bacilo, ele vai ter uma forma o quê? Um pouco mais capsular, vamos dizer assim, né? E quando eles ficam um do lado do outro assim, a gente chama de o quê? Streptobacilo. Quando eu tenho dois cocos juntos, como é que eu chamo? Diplobacilo, beleza? Ó, diplococcus. Se for um bacilo, diplobacilo e por aí vai, tá ok? Então é porque esses nomes são muito comuns. E aí quando a gente for falar de qualquer coisa, a gente tem que saber pelo menos a ideia de como é que tá a agrupação deles aí, tá bom? Depois disso a gente entra no quê? Falando um pouquinho sobre a parede celular. Ela vai conferir pra gente até uma divisão dessas microbactérias, certo? Em quê? Gram-positivas e gram-negativas. E o que confere isso? A parede dela. A parede dela vai ter muito o quê? Peptidoglucanos, beleza? Esses peptidoglucanos são formados por quem? Formados por N-acetilglucosamina, que a gente vai chamar aí de NAG, e o ácido N-acetilmurâmico, que a gente vai chamar de NAN. Então esse aqui vai ser o NAG, N-acetilglucosamina, e esse aqui vai ser o NAN, que é N-acetilmurâmico, beleza? E aí veja a diferença, numa gram-positiva, essa parede de peptidoglucano ela é bem mais grossa, tá ok? E aqui a gente tem a parede celular. Exemplo delas, Staphylococcus, Streptococcus. E da gram-negativa, perceba que a gente tem a membrana, a parede celular, perdão, a gente vai ter os peptidoglucanos, bem delgados, diferente deles, e a gente vai ter o que? Uma membrana externa. Isso aqui é diferente, ela tem uma membrana externa, ela tem uma a mais, tá ok? E como é que chama o espaço que compreende aqui? Vai ser o espaço periplasmático. Esse espaço só foi encontrando em quem? Nas gram-negativas, e ele vai ser de uma grande importância que mais na frente a gente vai ver, perfeito? Depois, como que eu vou fazer para poder colorir, né, em gram-positivo e gram-negativo? Primeiro, eu vou usar a coloração de quê? Da violeta cristal violeta, que é o violeta genciana, ok? Ele vai colorir todo mundo, tanto a positiva quanto a negativa. Eu tinha minha amostra ali, né? Não tinha nenhuma cor. Coloquei e colori todo mundo. Quem que é quem agora? O que eu vou fazer? Vou fazer um lavado, tá ok? Como a parede da gram-positiva é bem mais grossa, ela absorveu mais, então ela continua roxinha, certo? Continuando com violeta ali. A outra ficou lavada. O que eu tenho que fazer? Aí eu vou colocar agora o quê? Vou colocar fucsina. Que a fucsina vai colorir agora de rosinha aquela parede que não foi colorida, né, que descoloriu. E aí sim eu vou conseguir separar o que é gram-positiva do que é gram-negativa, beleza? Depois a gente vai ter, né, outra coloração, que vai ser aí que a gente chama de Zell-Nielsen, tá? O que vai ser? Ela vai ser para micobactérias. E o que são essas micobactérias? São aquelas bactérias que vão ter uma capa lipídica, certo? Muito grossa, e o principal daquele ali vai ser o ácido micólico, beleza? Por isso que elas chamam micobactérias.
E como é que eu chamo isso? Como é que eu faço esse processo? Bom, primeiro, né, eu vou usar a fucsina para ajudar o colorante a penetrar. Então, eu vi que eu colori, eu sei que tem bactéria ali, colori com gram positivo não deu, colori com gram negativo não deu. O que eu vou usar? A fucsina para poder ajudar a colorir aquilo ali. Depois eu vou fazer o que? Eu vou aquecer. O aquecimento, eu vou desnaturalizar aqueles lípidos ali, certo? A graça, quando a gente aquece ela, como é que ela fica? Líquida, certo? Depois eu faço o que? Eu faço um lavado, utilizo o ácido álcool para poder ajudar na tinção, faço outro lavado e uso o azul de metileno. Aí sim eu vou colorir, tá ok? E aí o que acontece aqui, ó? Essas bactérias, elas têm um caráter de BAR, B-A-E-A-R, que é o que? É bacilo alcohol ácido resistente, beleza? Então, para poder finalizar, né, essa membrana aí, essa parede celular, serve para quê? Para adesão a outros lugares, ela serve como antigênica, antifagocitária, ou seja, proteção, né, basicamente. Falando agora um pouquinho sobre genética bacteriana. O que a gente pode dizer sobre ela? Os genes das bactérias, eles podem ser de dois tipos. Eles podem ser genes cromossômicos e os genes extracromossômicos. Cromossômicos são aqueles que já nascem com a bactéria, tá ok? E os extracromossômicos é todos que não nascem com ela. Podem vir aí de qualquer outro lugar. Podem vir, por exemplo, de um plásmido, de um vírus, de uma outra bactéria, tá ok? Mas não nascem com ela. E aí, ó, aqui a gente vê um desenho um pouco melhor, que é o que? A parede celular, a membrana celular, o cromossoma circular dela e o plásmido. Perceba que aqui a gente vai ter quem? Transposições. O que são transposições? São fragmentos de ADN que saltam e causam mutação de inserção. Então ele pode saltar para cá, ele pode saltar para lá, e ele vai causar essas transformações, tá ok? Essas mutações. E aí o que a gente vai ter também? O cacete. O que é o cacete? São segmentos de ADN com genes muito importantes. Lembra dessa palavrinha aqui, tá? Comparando então a questão de metabolismo, né? O que a gente pode falar aí? A gente vai ter ali na gram positiva uma parede muito grossa, na gram negativa uma parede mais delgada, tá ok? Em relação às toxinas, né? A gram positiva, ela só vai ter o quê? Exotoxinas. A gram negativa, ela vai ter exotoxinas e endotoxinas. Por que ela tem as duas e qual que é a diferença? Quando eu falo de uma exotoxina, eu estou falando, por exemplo, que essa bactéria aqui, ela vai produzir a sua toxina e vai mandar a toxina para fora. E essa toxina aqui do lado de fora, ela vai para qualquer lugar alvo. Já quando a gente fala de uma endotoxina, ela produz e libera somente naquele espaço periplasmático. Por isso que endotoxina é somente com negativa, tá ok? Eu não tenho aquele espaço periplasmático nas grãs positivas, beleza? Vamos ver outras diferenças aqui, ó. Exotoxinas. Deixa eu puxar aqui para vocês. Exotoxinas, né? Elas são o quê? Vêm de proteínas, vêm de enzimas. Endotoxinas vêm da onde? Vêm de lípidos, tá ok? Exotoxinas causam efeitos específicos porque vão a sítios específicos. Endotoxinas, elas causam efeitos gerais, como febre, choque, beleza? Exotoxinas, né? Elas vão estar presentes nas grãs negativas e nas grãs positivas. Endo, só nas negativas. Exotoxinas, liberadas pela bactéria, como eu falei, libera para fora. Endotoxina está na parede celular, naquele espaço periplasmático. Beleza? Exotoxina, muito tóxica. Endotoxinas, baixa toxicidade. As exotoxinas também, elas vão gerar o quê? Respostas inespecíficas. Tá? Vou colocar aqui, ó. Resposta inespecífica. Essa aqui, respostas o quê? Específicas. Anticorpos induzem anticorpos específicos, tá ok? Linfocitos B, né? Vamos chamar aqui. Não é beta, não é B. Esse aqui vai ser o quê? Linfocitos T. Beleza? Essas são as grandes diferenças aí. Se quiser ver, página 114 ali do Murray, sei lá como é que fala. Vamos falar um pouquinho de esporas, né? Bom, a espora vai ser uma estrutura de proteção, certo? Que as bactérias sintetizam quando o meio não é adequado. E aí, por exemplo, está num pH diferente, ela vai lá, sintetiza essa espora e fica paradinha lá, ela fica no estado estacionário dela. Então, essa parede, quando ela está sendo utilizada, eu chamo ela de período de latência da espora. Quando ela não está sendo utilizada, ela está no estado vegetativo. A espora, não a bactéria, ok?
Crescimento bacteriano, né? Isso aqui não precisa falar muito, mas a gente vai ter uma fase lag, que vai ser a adaptação do meio, fase log, que é a de reprodução, fase estacionária, que é quando eu tenho o quê? Novas e mortas na mesma proporção, e a fase 4, quando a gente vai ter o declínio, né? É o que? Eu tenho mais mortes do que novas, beleza? Mecanismos de patogenicidade. O que é a patogenicidade? Patogenicidade é simplesmente o fato de ter patogenia ou não, ou seja, a bactéria ela pode causar uma enfermidade? Ela tem uma patogenicidade. Ela não pode? Ela não tem patogenicidade. Isso chega a ser até um fator o quê? Qualitativo, tá ok? Agora, e a virulência? A virulência não. A virulência é o tanto que vai ter de enfermidade, beleza? É o grau dessa patogenicidade, beleza? E aí, ele vai ser um fator o quê? Quantitativo. Vamos ver aí alguns outros conceitos, tá? Que vai ser o quê? O conceito de espectro de ação. O que é o espectro de ação? O espectro de ação, ele não quer dizer da eficiência ali daquele meu antimicrobiano. Antimicrobiano a gente chama de ATM, tá? Ele não quer dizer em respeito ao meu antimicrobiano. Ele simplesmente quer dizer assim, quantas bactérias eu consigo atingir com quantos grupos de bactérias, né, quantas famílias de bactérias eu consigo atingir com o meu antimicrobiano. É isso, tá ok? E não a sua eficiência. Então aqui, ó, espectro de ação é diferente de eficácia e eficiência, beleza? Vamos aqui ver alguns principais grupos, né, de bactérias. Então, por exemplo, a gente vai ter aí Streptococcus, gram-positivas, Staphylococcus, gram-positivas, Escherichia coli, negativa, Haemophilus, gram-negativa, Pseudomonas, gram-negativas, beleza? Agora a gente vai para o que é o que? A genética bacteriana e a resistência aos antimicrobianos. O que a gente pode dizer com isso aqui? Basicamente são 3, tá? Essa genética, né, antimicrobiana. Que é o que? A primeira vai ser relação à parede celular. A segunda vai ser a síntese proteica. A terceira vai ser a síntese de ácidos nucleicos. Então, um antimicrobiano ele sempre ataca nesses 3 pontos, basicamente, tá ok? Novamente, parede celular, síntese de proteínas e síntese de ácidos nucleicos. Como que ele ataca a parede? Bom, a gente vai ter aí os beta-lactâmicos, né, que vai ser da família da penicilina. Os beta-lactâmicos, eles vão fazer o quê? Eles vão atuar se ligando em receptores PLP ou PBP, que é o quê? Receptor, proteína receptora da penicilina. Proteína ligadora da penicilina, tá ok? É sempre nessa ideia. PLP, proteína ligadora da penicilina. PBP é em inglês, tá? É proteína também, né? Ligadora ou receptor aí da penicilina. E aí, uma vez que esse beta-lactâmico se une nesse receptor que tem na bactéria, o que ele vai fazer? Ele vai ativar ali lisinas, né? Como por exemplo a beta-lactamasa. E aí vai lisar essa célula. A gente também vai ter da família dos glucopéptidos, né? Como por exemplo a vancomicina. O que ela vai fazer? Uma vez que ela se liga ali em aminoácidos específicos, ela impede a síntese da parede celular. Então essa bactéria também fica mais susceptível ali, né, a sofrer agressões e morrer. Beleza? Depois isso foi o que? Da parede celular. Agora vamos falar do que é da síntese proteica. Tudo que é síntese proteica, a gente tem que pensar no ARN, né? A gente tem o ARN mensageiro, o transportador, o ribossômico. Então, todos esses antimicrobianos, eles vão atuar em cima de cada fase específica. Por exemplo, se eu atuar em cima de um ARN mensageiro, o que eu vou fazer? Eu vou contorcer ele. Então eu vou impedir com que ele se una corretamente ali nos meus sítios para poder fazer a leitura, tá? Eu tenho ali também eles atuando no ARN transferência. Ele não vai deixar que o ARN transferência se ligue ao sítio A lá do ribossomo da subunidade maior, tá ok? E a gente também tem o ARN ribossômico. O que ele vai fazer? Ele vai atuar na subunidade menor, que é 30S, impedindo que ela se una à subunidade maior, beleza? Então pensa que sempre nessa ideia, tá? De impedir algum processo ali do ARN. E a gente também vai ter o que? Dos ácidos nucleicos, que sempre vão ser o quê? Vão ser antimicrobianos tóxicos ali para o que são as hebras de ADN, beleza? Porque vai desnaturalizar, vai desintegrar, vai fazer processos cujo qual sempre estão envolvidos com a molécula de ADN, perfeito? A resistência bacteriana, né, ela pode ser natural ou adquirida. O que eu quero dizer com isso? Natural, a bactéria já nasce com ela. Adquirida, a bactéria vai ter que adquirir ela de alguma maneira. E aí, como é que eu faço isso? Né? Natural,
eu já nasço com ela, não vou falar dela. Eu vou falar somente da adquirida, né? O que é? Ela pode ser por mutação de genes ou transferência gênica. Ou seja, um gene ali mutou, como acontece, por exemplo, tô aqui, né? Aqui, ó. Um gene mutou, né? E aí vai dar uma mutação nessa bactéria. Ela pode ser por transferência, que é o caso, por exemplo, dos transpossões, né? E ela pode ser por transmissão vertical ou horizontal. Vou explicar isso aqui para ficar bem mais fácil pra gente, tá? Esse material genético ele pode ser entre células bacterianas relacionadas ou diferentes. Eu posso juntar uma bactéria com a outra, como eu também posso pegar uma que não tem nada a ver com essa família e juntá-la aqui, beleza? Estes genes podem estar codificados no material genético cromossômico ou extracromossômico, ou seja, ele pode estar no próprio cromossoma ou ele pode estar, por exemplo, num plásmido, tá? Mutação de genes ou transferência. A resistência adquirida é de origem plasmídica. Se caracteriza por ser facilmente transferível entre células bacterianas relacionadas ou não. Como a gente falou, né? Essa que a gente adquire ela vem por transferência, né? Vai ser por transpossões, vai ser pelo plásmido, tá? Então, mesmo que a bactéria ainda não tenha sido exposta a tal droga, ela já pode ganhar essa resistência adquirida, pegando de outra, tá ok? Diferente da natural, que ela tem que ser exposta a algo. Então, quando eu tenho uma mutação, por exemplo, certo? É porque eu já fui exposto àquele, por exemplo, a penicilina. Aí eu vou ganhar resistência à penicilina, tá? Alguns desses fatores de resistência estão codificados em elementos como os transpossões, como a gente acabou de falar aqui agora, ok? O que vai ser uma transferência horizontal ou vertical? Horizontal, vamos falar de vertical primeiro, perdão. Vertical vai ser de família, ou seja, eu passei para o meu filho vai passar para o meu neto e por aí vai. Isso aí vai ser o quê? De descendência, isso é vertical. Pensa lá na questão genética, não vai sempre descendo, tá? Isso é vertical. Agora, o que é horizontal? É quando eu ganho de uma coisa que não tem nada a ver. Por exemplo, ganhei de um vírus, peguei de uma outra bactéria. E aí, por exemplo, ó, se eu pego de um vírus... Não, antes disso. Pensa só nessa ideia, tá? Horizontal é sempre quando eu pego de fora. Ponto. Isso pode acontecer de três maneiras. Por transdução, por transformação ou conjugação, tá? O que vai ser uma transdução? Transdução é quando, por exemplo, um vírus chega e esse vírus vai passar o seu material para a minha bactéria. A gente chama até esse vírus aí de bacteriófago. E isso é o quê? Um tipo de transmissão horizontal. Agora, o que seria, por exemplo, uma transformação? Uma transformação é quando uma bactéria, lembra, não é qualquer bactéria, tá? São bactérias específicas. Mas é quando uma bactéria, ela vai pegar o material genético que está sobrando ali no meio. Por exemplo, que veio de uma bactéria que já foi morta, que já foi lisada. Ela pega e incorpora esse ADN. Isso é o quê? Uma transformação. E agora, o que é uma conjugação? É quando elas compartilham o plásmido, quando juntam. Isso vai ser uma conjugação, beleza? Resistência. Essa resistência ela pode ser cruzada ou associada. O que vai ser uma cruzada? Eu vou ler. É quando uma bactéria que foi exposta a um tipo de antibacteriano vai ganhar resistência a toda a classe daquele antibacteriano. O que é isso? Fui exposto à penicilina. Aí a minha bactéria ganha resistência a todos da família da penicilina. Tá ok? Agora o que é uma associada? É quando eu ganho de penicilina, vancomicina e qualquer outro fármaco aí, independente se eles são da mesma família ou não. Beleza? Por último, nós vamos entrar aqui nos mecanismos de resistência, né? Que vão ser o quê? Impermeabilidade, eflurro, enzimático, modificações de sítio branco. Tem outros aqui também, tá? São esses três aqui, ó. De vias metabólicas alternativas. De vias metabólicas alternativas. Depressão de via metabólica. E o terceiro que é o que? Proteção ribossomal. Beleza? O que eu quero dizer com isso aqui? Impermeabilidade, o próprio nome já fala, a bactéria vai se tornar impermeável àquele antimicrobiano. Eflurro é quando eu vou ter poros formados ali e todo o meu antimicrobiano que entra dentro dessa bactéria, ele também sai, ela vai ejetar esse antimicrobiano, então ele não consegue fazer efeito. Enzimático vai ser o quê? Eu vou ter enzimas que vão degradar, que vão desnaturalizar, né, inativar aquele meu antimicrobiano, certo? Por quê? Por modificação do sítio branco. É o quê? Poxa, ela tem que chegar num receptor. Se eu mudo aquele meu receptor, como é que aquele antimicrobiano vai atuar?
Não tem jeito. Por depressão, de vias metabólicas alternativas, o que acontece? Eu vou ter aquele aqui, ó. Eu vou ter uma modificação na minha via metabólica do meu ATM, ou seja, ele atua de um jeito. Eu modifico aquela via metabólica, como é que ele vai ficar atuando? Eu tenho por depressão da via metabólica, ou seja, eu torno ele menos eficaz. Vamos supor que no final era para ele ativar 10 lisinas. Ele começa a ativar 2. É menos eficaz, tá ok? E por proteção ribossomal, o que vai ser? Vão ser aquelas bactérias que vão produzir proteínas que vão formar como se fosse uma capa, se fosse uma proteção no ribossoma. Então eu não consigo alterar ali a síntese proteica. Beleza?